Olá, meus amados. Hoje, dia 7 de abril de 2022, quinta-feira da quinta semana da Quaresma. Evangelho segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Então, como eu disse, o Evangelho de João ele é caracterizado pelas várias, não só de João, os evangelistas, de forma em geral, trazem as várias disputas entre Jesus e os fariseus, os judeus, e é mais uma aqui. Então, o Senhor começa dizendo: em verdade vos digo. Isso em grego é amém, amém. Então, amém, amém é traduzido em verdade, em verdade. Sempre que João usa essa expressão, é momento em que o Senhor vai fazer uma afirmação forte, concreta, real, em que ele traz uma verdade do céu. Então, em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então, nós sabemos aqui porque nós ouvimos Pedro proclamar isso. Tu és o Cristo, a quem iremos nós, Senhor? Quando lá no final do capítulo 6 de João, alguns discípulos param de seguir Jesus, porque Jesus fala que tinha que comer a sua carne e beber o seu sangue. Eles falam: isso é muito forte, quem é que pode suportar? E aí Jesus, ao invés de correr atrás desses discípulos e dizer: não, é figura de linguagem, não é bem isso. Jesus olha para os apóstolos e fala: e vocês? Vocês querem ir? Pode ir também. Então, no fundo, Jesus está dizendo: mas se for para ficar, é para comer a minha carne e beber o meu sangue. É isso mesmo, eu estou falando de forma real, porque é verdadeiramente comida a minha carne e verdadeiramente bebida o meu sangue. Então, o Senhor não brinca. E aí Pedro responde: Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna e sabemos que és o Santo de Deus, portanto o Messias. Então aqui o Senhor traz a palavra de vida eterna. A palavra do Senhor é dada para a nossa salvação, e esses homens não querem acolher. Por isso que o Senhor fala: se alguém guardar a minha palavra, guardar é cumprir a palavra. Não basta ouvir a palavra de Deus. Isso, decorar a palavra de Deus, ótimo, é muito bom, sim. Mas se não vivê-la, não tem sentido conhecer só intelectualmente a palavra de Deus. Então ele fala: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então você vê que se é uma escolha da pessoa, você não é obrigado. Mas se você quer ter a vida eterna, ou seja, não ver a morte, é preciso que viva a palavra que o Senhor nos revela. E aí os judeus vão dizer: agora sabemos que você tem um demônio. É uma expressão para dizer que você é louco, que você não fala em nome de Deus, que você na realidade age pela ação do diabo, aquilo que a gente tinha falado antes. Então agora sim você confirma. Por quê? Porque ele fala: olha, eles vão dizer: Abraão morreu, os profetas morreram, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, essa pessoa não vai ver a morte? Agora que vem algo muito interessante no Evangelho de João. João tem uma ironia muito fina, muito sutil. Ele costuma colocar na boca dos inimigos de Jesus a proclamação da fé. Olha aqui, ele vai dizer:
Acaso és maior do que o nosso pai, Abraão? Claro que é exatamente isso. João está dizendo, sim, ele é maior que o pai Abraão. Então ele coloca na boca dos inimigos, acaso és maior do que o pai Abraão? O nosso pai Abraão, que morreu e também os profetas? Sim, ele é maior do que os profetas, ele é maior do que Abraão. Por quê? Porque ele vem do pai. Abraão e os profetas não vieram, falavam em nome do pai, mas não vieram diretamente do pai, porque só o filho é Deus como pai. E isso ele vai revelar aqui no final, e por isso vão tentar apedrejá-lo. Mas não vamos adiantar não. Aí eles perguntam, quem pretendes tu ser? Quem que você acha que você é para estar falando esse tipo de coisa? E aí Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Então agora aqui o Senhor começa a falar, por quê? Eles estão dizendo em outras palavras para Jesus, olha, tudo isso que você está fazendo é para glorificar o teu nome. Você em momento algum está pensando em glorificar o nome de Deus, mas só o teu nome. Por isso que você anuncia, você quer fazer milagres para que o teu nome seja conhecido. E Jesus fala, não, eu estou aqui para, em primeiro lugar, glorificar o nome do Pai. E glorifico o nome dele, porque se eu dou a glória para mim mesmo, ela não tem valor. É óbvio que não. A pessoa que se autoelogia, ninguém dá valor para ela. Mas aquela pessoa que é elogiada pelos outros, é diferente, não é? Todo mundo é assim. Se você ouve uma pessoa que só fica se vangloriando, a pessoa só fala dela, ela se autoelogia, eu sou isso, você fala... Mas quando você ouve as outras pessoas falarem dela, você fala, opa, as pessoas estão falando bem dela, é sinal que é uma boa pessoa. Então aqui que Jesus está falando, se eu me glorificar, a mim mesmo não tem valor nenhum, mas eu glorifico a quem? O Pai. Esse sim é quem eu glorifico. Mas é interessante que Jesus fala, e quem me glorifica é o Pai. O Pai atende as minhas orações. O Pai vem em socorro porque Jesus é íntimo com o Pai. Ele é Deus com o Espírito Santo. O único Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então há uma intimidade que esses homens não tinham. E ninguém teria, nem Abraão e nem os profetas. Jesus vai dizer isso. Por quê? Porque ele conhece o Pai. E se ele falasse que não conhece o Pai, conhecer é ter intimidade aqui. Ele tem intimidade com o Pai porque ele é o Filho. E se ele falasse o contrário, ele seria mentiroso como aqueles homens que estão dizendo mentiras também, ao não aceitar Jesus como Messias. E aí ele vai dizer, vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Aí eles vão falar, pelo amor de Deus, nem sequer 50 anos tem e vistes Abraão? E aqui é claro que nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, gente, do céu. Abraão já morreu há muitos e muitos séculos. Mas Abraão, segundo acreditava-se, Abraão estava no seio de Deus. E se Abraão foi para o seio de Deus, ele viu a glória de Jesus. Ele viu ali o dia do Senhor, ou seja, a glorificação do Senhor. O Filho que é Deus e recebe a glória de Deus e que abre mão dessa glória para assumir a nossa humanidade, sem abandonar a divindade. Ele abre mão da glória que ele recebia. E aí o Senhor responde quando eles falam isso, né? Ah, mas você não tem nem 50 anos, já viu Abraão? Que história é essa? E aí Jesus responde, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui eles pegam a pedra para jogar em Jesus. Por quê? Jesus está dizendo, antes que Abraão existisse, ou seja, antes da criação de todo o mundo, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Lembra que eu falava isso ontem? Como o Pai se revela a Moisés? Ele se revela lá como sendo, eu sou aquele que sou, lembra que eu dizia, né? No grego, eu sou aquele que é realmente. Então, isso nós encontramos lá em Êxodo 3,14. Então, quando Jesus fala isso daí, esses homens se iram, porque ele está falando que ele é Deus. Olha, preste bem atenção. Como é que Deus se revela? Ele fala para Moisés, Moisés pergunta, olha, o senhor está me mandando libertar o povo lá no Egito, mas quando me perguntarem o seu nome, o que eu vou dizer? Aí ele vai dizer, eu sou aquele que é,
Então, que no português a gente traduz para ficar mais bonito, eu sou aquele que sou. Mas a tradução ao pé da letra é isso, eu sou aquele que é de verdade. E, então, Deus fala lá em Êxodo para Moisés, quando perguntaram o teu nome, fala que eu sou, te enviou. Então você entende aqui quando Jesus fala isso, antes que Abraão existisse, eu sou é o nome divino, é o nome de Deus. Então ele está dizendo que é Deus, por isso esses homens pegam as pedras para apedrejar Jesus e ele foge. Ele sai ali, ele consegue se esquivar e sair do templo. Por quê? Porque a blasfêmia, segundo a lei de Moisés, era digna de apedrejamento, era punida, melhor dizendo, com apedrejamento. Então, como ele falou aqui que ele era Deus, esses homens pegaram em pedra para apedrejá-lo. Senhor, e nós pedimos mais uma vez nessa quaresma, já última semana antes da Semana Santa, pedimos essa graça, Senhor, que o nosso coração possa acolher a Tua palavra. Porque o Senhor disse, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E é isso que nós esperamos, Senhor, vida eterna. Mas não basta simplesmente conhecer intelectualmente, ouvir ou até memorizar a Tua palavra, senão vivê-la. Dá-nos a graça, pelo poder do Espírito Santo, de viver a Tua palavra. É isso que nós pedimos ainda agora. Dá-nos a graça da conversão, porque a conversão, ela realmente deve ser pautada na Tua palavra. Aliás, Senhor, toda a nossa vida deve ser pautada, moldada pela Tua palavra. Mãe querida, mais uma vez pedimos a Tua intercessão, Rainha da Paz, roga pela paz mundial e de forma especial também pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.